água, terra, fogo, ar. Como o seu temperamento pode te fazer viver de mercado financeiro. Um resumo para você, com tudo que você precisa saber sobre os principais temperamentos da humanidade e como você pode correlacionar eles no seu operacional e facilitar a sua jornada para viver de mercado financeiro. Ó, fique até o final se você quer saber qual é o temperamento ideal para ter sucesso no day trade. Seja muito, mas muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer se tornar um trader especulador profissional e com isso conseguir lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. Isso é de fato poder viver de mercado. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas Américo, eu sou trader especulador e também empresário. Olha só, antes de nós começarmos o conteúdo do vídeo de hoje, que tá um espetáculo, será o melhor conteúdo que esse canal já gravou até hoje, especialmente para você que quer viver de mercado financeiro. Mas, antes de irmos para esse conteúdo, eu preciso de duas gentilezas da sua parte que são muito simples e rápidas. A primeira delas é para você se inscrever aqui nesse canal. Aproveita também e clica aí no sininho para você ativar as notificações e não perder nenhum conteúdo que é criado com carinho para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. E também é muito, muito importante que você, olha só, deixe o seu joinha, deixe o seu like aqui nesse vídeo. É a forma que o YouTube tem de reconhecer o nosso trabalho. Você, apertando o botão do joia aí, deixando o seu like, o gostei, você estará nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos melhores para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias no mercado financeiro e de fato poder viver do mercado financeiro. Então, bora pro conteúdo de hoje. Galera, hoje nós vamos falar de temperamentos e eu vou trazer uma convidada muito especial, que é a minha digníssima, ela que é especialista nessa área de temperamentos. A gente tem uma agência de marketing junto e ela que cuida dessa agência. Além disso, ela também está se profissionalizando nessa área de comportamento humano. E cara, o temperamento, vocês vão ver como é mágico isso e como a gente consegue identificar o seu temperamento e correlacionar ele às decisões, os pontos fortes e os pontos fracos que a gente tem no mercado. Você vai conseguir visualizar através do temperamento e entender de fato quais são as cagadas que você faz no mercado e por que que você faz coisas certas. Tudo está atrelado ao seu temperamento. Tinha escrito errado aqui na tela. Então eu vou trazer aqui para ministrar essa aula conosco Bianca Santa Rosa. Se apresente, Bianca. Olá! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bianca e hoje a gente vai conversar um pouco sobre temperamentos e como o temperamento pode ajudar você a ver de mercado financeiro. Será que existe um temperamento ideal para isso? A gente vai ver no final do vídeo. Então, vamos bater um papo aqui profundo sobre temperamento. Mas antes da gente falar sobre os temperamentos, é importante a gente entender o que é e o que não é temperamento. Isso é muito importante estar claro para todo mundo, tá? A psicologia, ela entende que o temperamento é uma estrutura fixa, que não muda temporalmente. O que isso significa? Que, ao contrário de que muitos pensam, temperamento não é personalidade, tá? Que a personalidade, sim, ela vai mudando e ela vai se alterando ao longo da vida. Então, primeira coisa, temperamento é diferente de personalidade, tá? Temperamento, ele é imutável, ele faz parte de você. Você nasce, cresce e morre com ele, tá? Você não consegue mudar de temperamento ao longo da vida. E a personalidade, oposto disso, ela é 100% mutável. A personalidade é aquilo que existe de único em você. É aquilo que conta a sua história. Você cria a sua personalidade através da sua história. A sua personalidade ao longo da vida ela vai mudando, porque a sua história ao longo da sua vida vai mudando. Então você vai mudando de personalidade. Então, temperamento você não muda, personalidade você muda. Temperamento a gente pode dizer que ele é o seu ser, ele é uma característica sua. E personalidade é a ação, tá? É tudo que envolve o seu ser, o seu dia a dia.
O temperamento, eles são percepções e análises, eles não são científicos, isso é muito importante, tá? Não existe um A mais B que é o temperamento. Não, é um exercício de percepção e análise do seu comportamento e das suas atitudes, tá? A gente pode compreender que o temperamento, ele vai representar o seu interior, né? Como você reage diante da vida, como você reage durante as situações, e através dele a gente acaba formando um pouco da nossa personalidade, tá, Bianca? Mas o que significa isso? Por exemplo, o temperamento ele é imutável. Então, vamos supor que você tem um temperamento que você é mais explosivo. A sua vida toda você vai ser explosivo. Você vai ser uma criança provavelmente mais arteira, uma criança que conversa com todo mundo, que sobe, que grita, que totalmente ativa, tá? E isso provavelmente vai te dar uma personalidade, você vai construir uma personalidade que pode ser mais extrovertida, você pode ter cargos de liderança, você pode liderar as brincadeiras e tudo mais ao longo da sua vida. Ou com esse mesmo temperamento, você pode ser uma pessoa explosiva, uma pessoa briguenta, uma pessoa que, por ser tão difícil de lidar, é meio sozinha. Entende como o temperamento é o mesmo, mas a personalidade muda? Então, esse é o jogo do temperamento com a personalidade, tá? Só que aí que vira totalmente a chave. Por quê? Quando você conhece sobre o temperamento, você consegue moldar o seu comportamento ao longo da vida. E aí que ele se torna uma ferramenta 100% importante, muito importante. Por quê? Você consegue moldar as situações e reagir melhor de acordo com o que você passa ao longo da sua vida, seja no âmbito profissional ou pessoal, tá? Ele serve no geral, é para a vida toda. Tanto você conhecer o seu, quanto conhecer os outros. A partir do momento que você identifica qual dos quatro temperamentos você possui, você consegue trabalhar ele para você reagir das situações de acordo que você vai se beneficiar e não acontecer alguma coisa e falar, poxa, por que que eu agi assim? Nossa, por que que eu fiz isso? Principalmente no âmbito profissional que a gente está falando aqui, tá? Vocês vão ver como isso funciona bem no day trade, mas daqui um pouquinho. A realidade é que todo mundo tem o desejo de saber mais de si mesmo, de se autoconhecer, para ter alta performance, para ter um melhor desempenho, para se relacionar melhor com as pessoas, para ter resultados financeiros melhores. O autoconhecimento, todo mundo sabe que é uma ferramenta poderosa. E o temperamento ele vem para te ajudar na sua vivência, no seu dia a dia, para nortear o seu ser e te dar balizas para você poder se comparar. Tá, mas como a gente aplica isso na prática, né? Vamos começar a falar disso agora. De acordo com os estudiosos, existem quatro temperamentos, tá? Conhecidos como colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático, tá? Para identificar é, qual você tem ou qualquer outra pessoa que você queira saber tenha, é preciso você fazer um exercício de observação, de análise, tá? Hoje em dia existe bastante testes na internet, mas nada vai ser superior do que uma análise, um olhar clínico, um olhar treinado para analisar os temperamentos. E quando você entender ele, você vai começar a entender o porquê que você tem algum comportamento no seu dia a dia. Por exemplo, alguém fala com você e você explode. Você, nossa, você explode, parará, mas você passou 10 minutos, você já esqueceu, você já tá conversando normal com a pessoa. Ou você não faz. Alguém falou alguma coisa pra você, você não faz mais nada, acabou o seu dia, você fica remoendo aquilo, nossa, você fica estressado, mas você também só guarda pra você, não fala pra ninguém. Isso é uma característica também de um temperamento. E inúmeras situações, tá? No mercado financeiro tem várias, por exemplo, você perdeu, você tomou um loss. Você fica muito nervoso, mas daqui a pouco você esquece. Ou você fica muito nervoso, irritado, e aí você quer reagir àquilo. Você fala, não, eu ganho do mercado. Isso é característica de um temperamento. Ou não, você fica remoendo aquilo e aquilo acaba com o seu dia, acaba com a sua semana e acaba até com o seu mês. Isso também é uma característica de outro temperamento. E a partir disso, né, quando você começa a ter esse conhecimento, ter essa leitura de você mesmo, com essa sensibilidade, você consegue aprender a corrigir determinadas atitudes que pode te prejudicar, principalmente nesse caso no mercado financeiro. E também nas suas relações interpessoais, tá? Lembrando, gente, isso é muito importante. Os temperamentos, eles não te definem, tá? Você não é aquilo, não existe bom e ruim, não existe qualidade. Ele é o que é. Eles vão te dar um eixo que você sabe que você se comporta daquele jeito, que aquilo te afeta daquela forma, tá? Mas ele não existe qualidades negativas e positivas, tá? Não pensem desse jeito. Não queira ter o temperamento do coleguinha, que não é por aí que funciona, tá?
O que eu mais gosto dos temperamentos é que eles ajudam a nos balizar nos momentos difíceis. Por exemplo, se eu sei que eu sou muito explosiva, cara, o que que eu posso fazer para eu não reagir assim? Tá? O que que me faz reagir assim? E a partir desse conhecimento, que você sabe que você é assim, isso não vai mudar dentro de você, você começa a desenvolver mecanismos para você diminuir essa situação. Ou se você sabe que você é uma pessoa que fica extremamente magoada, né? A gente está falando bastante dos explosivos, mas existe o outro lado também. Se eu sou uma pessoa que fica remoendo aquilo, cara, eu preciso trabalhar para não deixar as coisas me afetarem. E a partir disso, você vai temperando a sua vida, tá? Para ficar ela mais leve e, principalmente nos negócios, ser mais assertivo, beleza? O temperamento, você tem que pensar que ele sempre vai te trazer para o prumo. Ele vai te mostrar e vai te dar segurança de ser quem você é. Talvez você vai saber que você é uma pessoa que toma mais riscos, ou não, você é uma pessoa que não toma mais risco. E a partir disso você consegue dosar e agir da melhor maneira, tá? Então agora a gente vai começar a ver o que é cada temperamento e quais são as características entre eles. Então até agora, vamos recapitular. A gente já entendeu que temperamento é uma coisa que nasce e morre com você não consegue mudar ele ao longo da sua vida. Você já entendeu que temperamento é diferente de personalidade, porque personalidade é de acordo com a sua história e temperamento é uma característica sua, beleza? A gente já entendeu que você, sabendo identificar qual é o seu temperamento, você vai ver qual característica que você tem, e aí a partir disso você vai conseguir agir melhor na sua vida, tá bom? Se você é explosivo, você sabe ser explosivo, você não vai ser explosivo. Se você é uma pessoa emotiva, você vai não se afetar tanto assim com as coisas e ficar remoendo aquilo. A partir disso, você vai conseguir desenvolver o seu ambiente, o seu interior, para que você tenha resultados financeiros positivos, beleza? E agora, falando mais do temperamento, a gente vai ver as características de cada um deles, tá? Os temperamentos são quatro, e cada um deles são presença de uma característica dos elementos universais da vida, que são eles: fleumático. Se você é fleumático, você tem a mesma característica da água. Você é frio e úmido, beleza? Calma, guarda aí essas características, depois a gente vai destrinchar um pouco elas, beleza? Se você é melancólico, você tem as mesmas características da terra. Você é frio e você é seco como a terra. Colérico, você tem as mesmas características do fogo, quente e seco como o fogo. E se você é sanguíneo, você tem a mesma característica do ar, você é quente e você é úmido. Tá, beleza, entendi. Mas o que que significa isso e como que eu vou aplicar isso na minha vida, né? Primeiro de tudo, para você identificar qual é o seu temperamento, você precisa fazer um simples exercício. Duas perguntas básicas que você vai parar, vai pensar e vai refletir sobre como você age ou como você sempre ajuda na Deixa eu sua só vida, fazer um tá? parênteses aqui, Bianca. Galera, ó, muita calma. Eu sei que pra quem tá chegando agora, nunca ouviu falar sobre isso, vai falar, cara, que negócio estranho, não tô entendendo. Calma, a gente só tá começando. Isso aqui vai tornar a sua vida para viver de mercado financeiro muito mais fácil. Então preste atenção que ao longo da aula vai clareando as coisas para vocês. O que a gente aprendeu até agora? Que existem quatro temperamentos no mundo e a gente nasce com eles. Dá para mudar? Não. Você vai ver que cada um tem sua característica, tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. E aí você vai começar a identificar o seu ponto forte e continuar usando ele, e o seu ponto fraco, identificando ele, você vai saber como não mudar isso, mas como melhorar isso. Então é importante você saber que são quatro temperamentos. Cada um tem sua característica, não existe melhor e nem pior. E não é personalidade. Personalidade é baseado nas nossas experiências, nossas crenças e nosso ambiente que vivemos. Isso que forma a nossa personalidade. Temperamentos é como se fosse uma característica de nascença. Você vai ver, um exemplo. Se eu falar assim, porra, Lucas, como que eu reajo se alguém fala assim comigo? Eu já falo, por quê? Ou eu paro, penso, depois respondo. Então, cada temperamento tem uma característica de ação e reação. Como lida com momentos alegres, momentos felizes, se é explosivo, se é calmo, se fala muito, se fala pouco, se é tímido, se é retraído, se é acanhar. Então, existem todas essas características, vocês vão entender tudo isso. Então, calma. Se durante esse começo vocês não se familiarizando, não tem problema. Eu te garanto que ao longo desta aula as coisas vão ficar muito claras para vocês.
E caso você tenha dúvida, pode deixar aqui no comentário dessa aula que a gente vai, com todo amor e carinho, responder elas para vocês. Para quê? O objetivo desse canal é um só: fazer você lucrar de 100 a 1.000 reais todos os dias no mercado para poder viver de mercado. E essa é uma ferramenta excelente para isso. Então nós fazemos questões de te ajudar a entender o seu comportamento e como isso pode melhorar a sua vida com day trade. Beleza? Então pode continuar, Bianca. Isso aí. Aqui é para você saber que existe, saber começar a identificar isso na sua vida e começar aos poucos. Não pense que é realmente um assunto muito profundo, é muito denso e a gente vai trabalhando para ficar mais fácil para você, Tá certo beleza? aqui, né? Frio e úmido é o colérico, frio e seco é o Frio, melancólico. não, não. Frio e seco é melancólico, frio e úmido é fleumático, quente e seco é colérico e quente e úmido é sanguíneo. Beleza. Beleza? Então, vamos lá. Para vocês conseguirem identificar, começar a fazer exercício de percepção para ver qual temperamento você tem, comece a identificar com duas simples perguntas e retrospectivas na sua vida. E também, a partir de agora, qualquer reação que você tiver, comece a prestar atenção nesse tipo de coisa. Por exemplo, quando você é estimulado, né? Quando acontece alguma coisa na sua vida, qual é a velocidade da sua reação? E quando algo te impacta, quanto tempo isso dura? Beleza? Então, calma, pense aí. Quando você é estimulado, acontece algo de impacto, qual é a velocidade de reação? Por exemplo, igual o exemplo que o Lucas deu. Se alguém chega e grita com você, porra, Lucas, não sei o que, tal, e beleza. Qual que é a sua o seu tempo de reação? É xingar de volta, falar, que você tá falando? Ou não? Você para e fala, ué, o que que tá acontecendo? E aí você já fica meio assim, ou isso nem te impacta, você fica olhando pra cara da pessoa e fala assim, tá, e aí? Então, qual é a sua velocidade? Entende que uma é imediata e a outra é algo chega em você e você não reage? Vem entrando em você? Então, qual é a velocidade da sua reação diante das coisas? Tá? Para, pensa, começa a refletir sobre isso. E quando algo te impacta, quanto tempo dura, tá? Eu vou dar dois exemplos aqui, são muito práticos. O primeiro é quando algo te impacta, né? Algo na sua vida. Quando você leva um pé na bunda, quanto tempo você fica remoendo isso? Vamos supor que você demora um ano para superar o pé na bunda. Você ficou remoendo aquilo, você guardou aquilo e aquilo tá durando muito em você. Ou não, tomou um pé na bunda, aí depende de cada um, né? Uma semana já tá de boa, já esqueceu, já passou. Quanto tempo você perdura naquele sentimento? Essas duas percepções vão ajudar vocês a entenderem qual temperamento você tem. E quais são cada um, né? Para você poder identificar, não, esse aqui definitivamente eu não sou. Não, esse aqui faz sentido, posso ser isso aqui, beleza? Então vamos lá. Se você tem reações rápidas e superficiais, se a coisa chega em você e você reage, mas não guarda aquilo, você provavelmente é sanguíneo. Então, vamos dar um exemplo básico. Aconteceu alguma coisa no mercado financeiro, você, vamos supor, você tomou um loss. Vamos lá, você tomou um loss. Cara, você tomou um loss rapidão. Aquilo veio e você falou: porra, meu Deus, que raiva. Bate na mesa, fica puto, fica vermelho, mas aquilo não te impactou, você não guardou aquilo. Passou aqueles 10 minutos, 5 minutos e você já esqueceu, aquilo lá já não te impactou e você continua operando normal. Provavelmente você é sanguíneo. Impactou rápido, você reagiu, mas não segurou aquilo. Se você tomou um loss, você extravasou na hora, falou, porra, ficou puto, tal, não, não, mas aquilo te marcou e você ficou com raiva, você ficou remoendo e aqui você fica irado com aquele sentimento, mas você extravasou, lembra? Você xingou, você ficou bravo, alguma coisa aconteceu, provavelmente você é colérico, tá? Fogo não expande, fogo não vem uma rajada, uma labareda, é mais ou menos isso, o colérico, ele é o fogo, então ele pensa uma fogueira, né? Uma explosão, é colérico. E se você tomou um loss, você não, você absorveu aquilo, sua reação é lenta e é superficial, tipo assim, putz, eita, tomei um loss, né? É. Aí, beleza, passa o dia, tal, já esqueceu, né? Provavelmente
é algo calmo, assim, algo que não perdura. Vem como se você jogasse uma coisa na água. Pensa, o fleumático, a característica dele é a água. Você jogou uma coisa na água, a água sente, mas ela já volta para o seu padrão, né? Então, esse é o fleumático. E se você tomou um loss? Pensa que agora é a terra, né? Só faltou a terra, o melancólico. Se é lento e profundo. Se você jogou uma coisa na terra, ela vai entrando devagarzinho e vai entrando mais fundo. Então, o que que vai acontecer quando você tomar um loss? Aquilo te impacta, você não vai reagir, você vai falar: caraca, tomei um loss. Meu Deus, tomei um loss. E agora o que eu vou fazer? Meu Deus, como que eu vou falar pra minha mulher? Como eu vou dormir à noite? E aí você fica remoendo aquilo, remoendo aquilo. Semana que vem você vai lembrar desse dia que você tomou loss. Então você absorve devagar e você fica remoendo. Aquilo lá é profundo, dura muito tempo em você. Provavelmente você é melancólico, beleza? Lembrando, gente, não existe elemento ruim no temperamento. Você é o que é. Tudo depende de onde, de como e quando você vai ter essas reações, tá? Então, isso é importante a gente sempre ter em mente. Não existe qualidade e defeito, o temperamento ele não é rótulo, nada, é uma ferramenta que você pode pegar as qualidades e aproveitar, e você pode pegar os defeitos e tentar minimizar eles, beleza? Então, agora, entender o que é, entender o conceito, a base geral, vamos para a prática, tá? Como que são os temperamentos no mercado financeiro? O colérico, vamos começar pelo colérico. Ele é quente e ele é seco, então ele é como fogo, né? Ele é uma explosão. Normalmente, ele são pessoas muito impetuosas, são pessoas enérgicas, mandonas, tá sempre pronta para o próximo desafio, não gosta de ficar parado, não gosta de repouso, ele tá sempre na dianteira, ele quer interagir, sabe? Uma pessoa inquieta. Essa é a pessoa colérica, tá? Ele não respeita muito o ritmo, o espaço dos outros, sabe aquela pessoa que quer ficar mandando e quer que todo mundo obedece ele e puxa a carroça e tá sempre com respostas e solução? Esse é o colérico, tá? Tem que tomar cuidado que eles não aceitam palpite ou conselho, porque eles gostam de mandar e eles acham que eles sabem de tudo. Então, eles tendem a ser um pouco soberbas, eles se acham muito, e o desafio deles é ser humilde. É falar, poxa, cara, eu não sei tudo mesmo. Deixa eu aprender aqui com quem sabe, entende? E como que isso impacta ele no mercado financeiro? Como ele é um temperamento, ele é caracterizado por pessoas fortes, né, enérgicas, determinadas, elas são propensas a agir com mais impulsividade e ela tem dificuldade um pouco na sua emoção, porque ela tá sempre quer ganhar, porque ninguém quer perder, né? Então ela quer ganhar, ela quer fazer, ela quer pegar todos os movimentos. E isso pode ser é, no day trade ele te leva a riscos excessivos, né? Igual o Lucas fala, a gente não precisa pegar todos os movimentos, a gente precisa pegar os movimentos certos. A gente, quando for perder, precisa perder pouco, e quando for ganhar, precisa ganhar muito. E como o colérico, ele tá sempre querendo ir pegar o máximo, se dar bem e tal, ele pode assumir riscos desnecessários, tá? Tem que ficar atento a isso. E quando eles têm dias de loss ou semanas de loss, a gente sabe que o mercado financeiro ele existe, o loss, ele pode ficar cego de ira, porque ele não aceita que ele está errado, ele acha que ele sabe de tudo, como que ele errou, e aí ele é explosivo, e aí a ira toma conta dele, e ele começa a ficar mais impulsivo ainda e acaba tendo maiores perdas, tá? E aí ele vai explodir, vai fazer besteira e a gente sabe onde que dá, beleza? Então ele precisa ficar atento a isso. Como eles gostam muito do desafio, isso é bom, porque eles são muito inteligentes, eles são rápidos em aprender. Isso leva a pessoa longe, né, no mercado financeiro, porque ele vai buscar todo o conhecimento que ele pode, para ele ser melhor no que faz. Porque ele é uma pessoa competitiva. Mas é preciso estar atento, porque se você se deixa levar pela ganância, não é bom. Se você quer sempre mais e mais e próximo desafio, isso não é saudável, né? Principalmente no mercado financeiro, que você tem um risco aberto ali muito grande, tá? Então, eles são rápidos no aprendizado e em aplicar o que aprende, então isso vai fazer ele se desenvolver mais rápido. Mas é muito importante que os coléricos eles tenham um mentor, alguém que eles admirem e eles assumam que a pessoa sabe mais do que eles. Porque só assim ele vai ter humildade de falar assim, não, esse cara aqui, ele sabe mais que eu, então deixa eu baixar minha bola, que aí com ele eu consigo ir mais longe se eu ouvir ele, tá? Porque caso contrário, você pode perder no seu ego e achar que o seu jeito é sempre o melhor, que você sempre é o sabichão e que tudo vai dar certo. E não é assim que funciona, beleza? Se você é colérico,
se atente nesses pontos, mas saiba que você tem uma vantagem muito, muito boa em relação à sua energia no aprendizado e aplicar aquilo que você aprendeu. Beleza? Alguma dúvida, Lucas? Não, vamos terminar, depois a gente faz um resumo Batidão. de o que é cada um, né, dos temperamentos, que eu acho que ainda não está claro para quem ainda nunca ouviu falar sobre. Eu vou falar, né? É, Uhum, e depois a gente religa os pontos com o mercado. Pode continuar. uhum. Então agora a gente vai para os melancólicos, que eles são frios e eles são secos. Eles têm as mesmas características da Terra. O que significa? Significa que eles são profundos e introspectivos. Pensa em algo frio e seco. O que que ele é? Ele é duro, né? Então, se você pega e enfia sua mão na terra, ela vai ficar marcado ali na hora que você tirar. Então, assim são os melancólicos. Mas aqui abre uma percepção bem injusta, tá? Do que a gente imagina. A gente acha que o melancólico ele é uma pessoa triste, ele é uma pessoa depressiva, mas isso não é verdade, tá? Pode ficar tranquilo para quem é melancólico. O que acontece é que eles são pessoas muito profundas, né? E isso traz uma introspecção, né? A Terra, por exemplo, ela é muito profunda. Quando você mais cava, mais não tem fim, né? Digamos assim. Então, isso pensa que simbolicamente é uma pessoa muito introspectiva e muito profunda. E isso pode ser confundido com melancolia, tá? Mas elas são pessoas extrovertidas e tudo mais. Isso não é um rótulo, beleza? Só que o melancólico ele não tem um motor quente, assim, igual o colérico que a gente estava falando agora há pouco. O melancólico, ele é mais na dele, ele é mais introspectivo, ele não precisa chamar tanta atenção, igual o colérico, que é impetuoso, né? Chega chegando, chega mandando. O melancólico não é assim. Ele gosta de coisa profunda, ele gosta de entender o porquê das coisas, entender o que ele tá fazendo, entender nos mínimos detalhes, sabe? E isso pode ser um fator que a pessoa precisa prestar muita atenção e não querer ser o que ela não é. Por exemplo, o melancólico ele precisa de um pouco mais de tempo, tá? Porque ele precisa amadurecer a ideia, ele precisa ver se aquilo realmente faz sentido para ele, se realmente ele entendeu aquilo. Então, na linha de aprendizado, ele demora um pouco mais, tá? Por exemplo, pensa que a característica dele é a terra. Você vai cavar uma mina, uma rocha. Você não chega no meio dela em uma semana. Não, são meses, né? Dependendo da mina, são anos para você cavar ela. Então é a mesma coisa melancólico. Ele precisa de tempo para amadurecer as ideias e também um pouco de tempo para aprendizado. Ele não aprende tão rápido assim. Mas, entretanto, todavia, quando você cava um túnel, você pode demorar, mas ele nunca mais vai sumir, né? Não é isso? Então é a mesma coisa. Quando o melancólico aprende, aí ele nunca mais esquece. Quando ele realmente entendeu aquilo ali, ixi, isso aí ele vai ser especialista. Então, esse é um ponto positivo. Ele é uma pessoa consistente, ele é uma pessoa constante, ele é uma pessoa que vai atrás, mas que precisa um pouco mais de tempo, tá? É, a única coisa que a gente tem que ter cuidado é que um melancólico que ele não se desenvolve para o bem, ele não desenvolve as características boas dele, ele pode ser uma pessoa vitimista, ele pode sim ser uma pessoa que fica remoendo as coisas ruins que acontecem com ele, tá? Então, ele precisa ser atento para não dar tanta importância assim para o lado negativo das coisas, tá? Um ponto muito positivo para o melancólico é que ele é uma pessoa muito organizada. Ele tem uma ordem, ele gosta de estrutura, né? Até para ele se organizar e entender as coisas, ele faz tudo, ele constrói uma estrutura, o que isso ajuda ele a se organizar no mundo e entender as coisas, tá? As coisas, ela cresce dentro do melancólico, ele fica remoendo aquilo. Então, vamos supor que ele levou um pé na bunda, o melancólico levou um pé na bunda, ele vai lembrar daquilo o resto da vida, ele vai lembrar que o Lucas deu um pé na bunda na fulana, e nossa senhora, como ele é ruim, e ele nunca mais vai esquecer disso, tá? Pensa muito, são pessoas reflexivas. E o que isso tem a ver com o mercado financeiro, né? Bom, o melancólico ele é um temperamento que ele é caracterizado por pessoas sensíveis, introspectivas, são pessoas mais emocionais, mais profundas. Elas tendem a ser um pouco ansiosas por causa disso e bastante preocupadas. Então, elas são pessoas que elas são mais cautelosas e analíticas, porque ela precisa ter certeza do que ela está fazendo, lembra? Ela precisa ter um sentido nas coisas e tudo mais. Por isso, nas suas decisões, né, de entrada, ela pode demorar um pouquinho e perder alguns movimentos, tá? Ela não vai tomar risco em excesso, não é esse tipo de pessoa. Ela gosta de entender tudo no detalhe.
principalmente para fazer sentido. Então, né, provavelmente ele vai aprender mais devagar, mas se ele for estudar, um exemplo, tá? Teoria de Down, ele vai ser o cara que vai conhecer a vida inteira do Charles Down, por exemplo, tá? Ele vai saber tudo, ele para ele não errar. Então ele vai, porque como ele é uma pessoa ansiosa e preocupada, ele acha que quanto mais ele souber, mais vai minimizar os erros e os riscos que ele corre, tá? Mas ele precisa aprender, o melancólico, que ele não pode se cobrar, entender que o processo dele de aprendizado ele é diferente de outras pessoas. Por exemplo, ele é diferente do colérico. Colérico, se você apresentar o mercado financeiro para ele, ele vai aprender tudo rapidinho, vai aprender todos os indicativos, não, vai aplicar, vai ver o que deu certo, em uma fração curta de tempo. O melancólico, ele vai demorar muito tempo para aprender uma só coisa, entende? Então, a pessoa não pode se cobrar e querer ser o que ela não é. Use isso a seu favor. Use isso para ser muito bom em algo. Vai ser muito bom em Fibonacci, vai ser muito bom em alguma coisa, e depois você vai para outra, tá? O muito importante do melancólico, como ele remoe muitas coisas, se ele tem um dia bom, ele vai se apegar nisso. Ele vai falar, nossa, tive um dia bom, nossa, que bom, vai ficar remoendo aquilo dentro dele. Entretanto, se ele não tiver um dia bom, ele também vai se apegar nisso. Então, se ele tiver um loss, acabou a semana dele. Ele vai ficar com medo de operar, ele vai dormir mal, ele vai ficar triste, sabe? Ele vai ficar remoendo aquilo e isso não é bom, porque a gente sabe que o mercado financeiro ele é muito dinâmico, beleza? Então, ó, precisa aprender, os melancólicos precisam aprender a ser leve, a deixar as coisas fluírem, principalmente no mercado, beleza? Agora a gente vai falar um pouco do fleumático, que ele é úmido e frio. Ele tem a característica da água nele, beleza? Que ele é diferente da estabilidade, da estabilidade da Terra. A água, ela é uma estabilidade cíclica. A água está sempre em movimento. A água parada dá mosca, não dá? É a mesma coisa do fleumático, tá? Eles sempre precisam de ação, de aprender coisas novas. Ele tende a enjoar muito rápido das coisas, tá? Eles são pessoas que aprendem muito rápido, são inteligentíssimos, são antifrágeis, eles não mudam mediante o ambiente, eles não perdem a sua natureza. Então, o que que acontece? Ele pode conviver com várias pessoas, ele não vai ser influenciado. Se ele acredita em alguma coisa, ele não muda as suas crenças. Então, só que ele gosta de testar, ele gosta de sempre ver coisas novas, ele gosta de ver, vai que aquilo é melhor que o que eu estou fazendo hoje. Então, eles são pessoas dinâmicas, beleza? Eles conseguem extrair as coisas. Então, por exemplo, ele aprende muito rápido por causa disso, porque se ele vê um vídeo, ele consegue entender o que, que o vídeo está falando para ele e ele capta só o que ele precisa. Então, eles são pessoas parecidas com coléricos, muito rápido no aprendizado em aplicar o que eles aprendem, beleza? A única coisa que ele precisa ter cuidado é com a avareza e a soberba. Como eles são pessoas dinâmicas e estão sempre conhecendo o novo e querendo coisas novas, eles gostam, eles são muito materialistas, eles tendem a ser avarentos. E aí que vem a soberba, tá? Eles têm que tomar cuidado com a soberba. Por quê? Porque como eles são rápidos e eles entendem as coisas rápidas, eles acham que eles sabem de tudo. Então, para ele é difícil também, assim como os coléricos, admitirem que eles estão errados, beleza? Eles têm facilidade de aprendizado, eles são calmos e tranquilos, então eles são pessoas pragmáticas, eles são pessoas extremamente assertivas. Por quê? Porque eles têm aprendizado rápido e eles têm calma, eles não deixam a emoção falar com ele. Então, por exemplo, o colérico, tudo que o colérico tem de explosivo, ele, ele recebe alguma coisa, ele já. Não, o fleumático ele é calmo, ele entendeu o que está acontecendo e ele vai jogar o jogo dele. Então, são manipuladores, tá? É, como que isso ajuda ele no day trade? Por ele ser calmo, ele não se abala tanto as emoções, então isso deixa ele uma pessoa reservada, paciente, ele sabe esperar o movimento dar para ele entrar, eles são observadoras, eles têm uma abordagem mais metódica, provavelmente é uma pessoa que vai ter um operacional bem alinhadinho, tá? Mas eles não são parados, não são pessoas que gostam de fazer a mesma coisa igual o melancólico. Então, ele vai querer saber tudo o que acontece no mercado financeiro. Ele vai estudar todos os indicadores, ele vai estudar setup, ele vai aplicar, ele vai ver se não dá certo, ele vai ver se não deu. Mas ele não se deixa levar. Se ele viu que o negócio não funciona, ele volta para o que estava dando certo antes, tá? Por ele ser mais metódico, ele consegue tomar decisões mais cuidadosas. Então, ele não é uma pessoa que abre muito para se arriscar, tá? Então, por exemplo,
Se ele só estudar a teoria de Dow, ele vai se especializar naquilo muito rápido. Mas ele também vai enjoar muito rápido, porque ele gosta de movimento, ele gosta de coisa nova, ele precisa entender, aprender tudo e sempre mais. Aprendeu aquilo, já serve para ele, ele vai para a próxima coisa, e para a próxima coisa, e para a próxima coisa. Mas eles precisam ter cuidados em alguns pontos. Por exemplo, por ele ter esse enjoo das coisas, ele tem dificuldade em fazer aquilo tempo suficiente para esperar aquilo dar certo. Porque a gente sabe que tem probabilidade, estatística e tudo mais, e assim, às vezes eles são impacientes e acabam deixando escapar. E aí eles não aceitam que eles estão errados, porque lembra que eles são um pouquinho soberbos, que eles acham que eles sabem de tudo, ele não aceita que ele está errado. Aí, por eles serem extremamente inteligentes e normalmente estarem certos, porque eles conseguem tirar ali o cerne da questão, isso é muito perigoso quando ele erra, porque ele não aceita, vai ficar cego, e assim como o colérico, ele vai acabar piorando a situação, porque ele não aceita que ele tá errado. Não aceita que ele tá errado, então ele vai pegar e ele vai querer brigar com o mercado, pela soberba. Mas ele não é explosivo, ele vai brigar na calma do Senhor. Ele vai ficar ali. E aí isso é muito arriscado. Quando eles são contrariados, quando acontecem as coisas que eles não estão prevendo, ele acaba sendo um risco, beleza? Outro ponto legal, né, que eu acho que é o mais importante destacar, que eles não são pessoas emotivas e eles não vão se deslumbrar muito com alguém, mas ao mesmo tempo eles também não vão surtar com o loss. Então tendem a ser pessoas muito equilibradas, beleza? E por último, mas não menos importante, temos os sanguíneos, que eles são úmidos e quentes. Eles são a presença do ar. O ar ela envolve, ele é úmido e quente, tá? São pessoas mais aéreas, pessoas mais desligadas, são pessoas divertidas, assim, sabe? Sabe aquela pessoa gostosa de estar perto? Sanguíneo. Uma pessoa que é amiga de todo mundo? Sanguíneo. Esquecido, meio desligado, tá nem aí com nada? Sanguíneo. Tem que falar 1000 vezes a mesma coisa? Provavelmente ele é sanguíneo, tá? São pessoas acolhedoras, pensa assim, a alegria da festa. Esse é o sanguíneo, beleza? São pessoas tagarelas porque eles se expressam através da fala, ok? Tem que falar 1000 vezes sim as coisas para eles, porque nada é definitivo. O ar não está sempre mudando, não está sempre se movimentando. Pensa que o sanguíneo tem essa característica. Então, uma hora ele quer, outra hora ele não quer, uma hora ele está feliz, outra hora ele está triste. Ele tem dificuldade para manter o foco e se manter na rota certa, tá? E o que isso tem a ver com o mercado financeiro? Por ele ser uma pessoa sociável, extrovertida, otimista, eles gostam de estar com outras pessoas e ele pode ser vista como animada, é aquela pessoa que está ali, ela não desiste do trade e ela acredita e ela vai, mas ela pode ser um otimista burro, isso ela precisa ficar atenta, tá? Porque elas são mais propensas a assumir risco, porque para ela tudo tanto faz, tudo tanto fez, então deixa eu testar aqui para ver se vai dar bom. E aí ele toma a função rápida por causa das suas emoções, e como ele em si muda muito rápido de opinião e o mercado é muito volátil, ele às vezes corre risco desnecessário, tá? Ele não consegue fazer me fugiu a palavra, ele não pondera o suficiente antes de tomar uma decisão e que isso pode ser um risco para ele no mercado financeiro, tá? Então ele precisa entender que ele precisa desenvolver habilidades para aprender a se concentrar. Ele precisa desenvolver um operacional mais forte e seguir aquilo, né? Não adianta nada. Acho que o principal desafio dos sanguíneos são realmente seguir algo que ele se propôs, tá? Como eles oscilam muito entre triste e alegre, ele muda muito rápido, ele não vai se apegar tanto se ele tomou gain ou se foi loss, porque aquilo ali para ele passa. Ele sente e deixa, sente e deixa. Tomou um loss, vai ficar triste, mas já passou já. Daí ele às vezes acaba fazendo a mesma cagada de novo. Por quê? Porque ele esquece. Então, eles precisam muito ter foco, eles precisam muito ter um direcionamento, ele precisa realmente se concentrar naquilo que ele está fazendo. Então, não pode ficar mexendo no celular, fazendo outras coisas enquanto está operando. Ele realmente precisa estar atento para fazer as melhores escolhas no mercado financeiro, tá? Mas eles têm uma leitura rápida, por quê? Porque ele é dinâmico, é uma pessoa dinâmica, então ele é uma pessoa rápida. Então, se ele souber aproveitar, é uma pessoa que pode se destacar também no mercado financeiro, tá? E agora, você deve estar pensando, né? Será que eu sou sanguíneo? Será que eu sou melancólico? Será que eu sou fleumático? Você vai entender isso a partir realmente da observação, né? Ah, eu entendo que eu sou uma pessoa mais reativa, sou explosiva. E aí você tem que ver aquelas perguntas que a gente fez lá no começo.
como eu reajo quando algo me impacta e quanto tempo isso dura. A partir disso, você vai conseguindo ter uma leitura melhor dos seus sentimentos e saber, né? Se eu sou colérico, poxa, eu tendo a ficar cego de ira. Então, peraí, quando acontecer um loss aqui, deixa eu dar uma respirada, levantar, tomar uma água, né? Esse tipo de autoconhecimento te ajuda a ter controle nessas situações. Quando eu tiver gain, nossa, eu vou ficar cego de alegria. Então, calma, deixa eu tomar para isso não me abalar a ponto de eu ficar cego e fazer coisas que eu não devo. Cara, eu fiz uma cagada aqui, deixa eu tomar uma água para eu respirar fundo e me tirar do centro das atenções e ver que tudo bem eu não estar certo, né? Não é, tudo bem eu errar, né? Eles não aceitam erro. Então, beleza. Se você acertou, se você é fleumático e teve um gain ótimo, também levanta, toma água, por quê? Porque você vai achar que você tem um rei na barriga. E aí a soberba também vem. Então, são esses detalhes que você vai ter que aprender para você se policiar para ter lucros e ser consistente de fato dentro de mercado financeiro. Isso é muito importante, porque se você é sanguíneo e você quer viver do mercado financeiro, só um exemplo, tá, do sanguíneo. Você sabe que você precisa estudar mais, você precisa desenvolver habilidades que vão te dar foco no mercado, desenvolver habilidades que vão te fazer ser mais assertivo e não assumir riscos desnecessários. E se você for melancólico e quer viver do mercado financeiro, você realmente precisa se desenvolver a ponto de não deixar as coisas te abalarem emocionalmente, tá? Então, esse jogo, assim, você vai aprendendo na vivência mesmo. Eu sei que se você nunca ouviu falar sobre temperamento, se é a primeira vez que você tá vendo isso, realmente, pode achar que é muita coisa, pode achar que é difícil, mas calma, tá? É um treino, são percepções. Assiste o vídeo de novo, manda pergunta pra gente, a gente vai ajudar vocês, beleza? Lucas, tem alguma dúvida? Assim, galera, só para lembrar, assim, né? Quando você entra em contato com um conteúdo novo, não é de primeira que você já vai assimilar tudo, né? Então imagina, pô, eu ia ser médico, ia ser engenheiro, ia ser trader, ia ser piloto de avião, que era muito fácil, eu ler alguma coisa e já ser especialista naquilo. Não. Então a gente tem que maturar esse conhecimento. A Bianca vai dar algumas analogias com coisas rotineiras do comum fora do trade, só para vocês entenderem um pouco melhor qual tipo de temperamento vocês podem ser. Lembrando, o temperamento, cara, ele tem características, como eles reagem com cada circunstância da vida. E isso a gente começa a ler, entender como eles reagem e começa a moldar algumas coisas para o mercado financeiro. Então você começa a pensar assim, cara, então faz sentido, por que aquele fulano só opera gráfico limpo? Às vezes ele é um sanguíneo que, cara, não consegue ter um foco. O sanguíneo ele tem uma dificuldade em ter concentração e foco. Ele dispersa muito rápido. Então, se você dá muitas coisas para ele prestar atenção, ele não consegue. E aí você consegue entender o fleumático, cara, por que ele consegue olhar para tanta coisa, consegue aprender tanta diversidade, fluxo, gráfico, fundamentalista, quantitativo, porque é do temperamento dele uma característica que está uma característica como se fosse intrínseca, que nasceu com ele, e aí ele tem essa facilidade. E para ele não adianta você falar para ele assim, não, cara, você vai operar só gráfico. Ele vai ficar doido, ele não vai conseguir. Então, os temperamentos, a gente primeiro de tudo, primeira coisa, anota. A gente precisa entender quais são, o que eles existem, suas características, depois os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Até vou fazer com a Bianca um material que a gente vai deixar de apoio aqui no comentário fixado. Não vai estar no primeiro dia, vai demorar uns 2 dias ali para a gente terminar esse material, para dar uma clareza mental melhor para vocês. Talvez um quadrante, se a gente fizer um quadrante assim, entre as características, os pontos fortes e pontos fracos de cada temperamento, e na próxima página ali as suas principais características no mercado financeiro, atrelando, acredito que vai ficar de melhor entendimento para vocês, né? Então, só para relembrar, o primeiro contato, às vezes vocês não vão entender nada, mas assiste o vídeo pela segunda vez que vocês vão começar a assimilar melhor esse conteúdo. E eu posso garantir para vocês, cara, é de muita valia. Quando você entende qual é o seu temperamento, quais são as suas características fortes, aquelas coisas que, cara, tá dentro de você,
você consegue lidar melhor com as circunstâncias e você consegue ajeitar o seu operacional para justamente trabalhar a favor do seu temperamento. E aí você consegue ter um casamento perfeito, sabe? Você se irrita menos, você bate cabeça menos, as coisas vão ficando mais fáceis na sua vida. A partir do momento que você conhece os temperamentos, não precisa se aprofundar, precisa entender que existe, quais são e como você reage às circunstâncias. Ah, se você é sanguíneo, como que você reage ao ganho, à perda, à dor, à emoção, ao xingamento, ao elogio? Quais os pontos de atenção que você precisa ter? Quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos? Isso de todos os temperamentos, colérico, melancólico. Não existe melhor e pior. Cada um tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. E ali você precisa fazer os ajustes necessários no operacional, no day trade. Então, assim, vou pedir para Bianca, trazer um pouco mais, só para a gente finalizar a aula, né, um resumo, com analogias, com convergências, né, com comparativos do dia a dia. Talvez, como que um sanguíneo, para eles entenderem melhor, né? Como que um Sim, sanguíneo lida quando ele chega numa festa. numa festa, num ambiente que ele não conhece Isso. ninguém? Como Uhum. que o Então, colérico, na mesma tem festa, duas ele lida? analogias que eu acho que vai servir, que vai ficar muito fácil para você conseguir ter uma noção e pensar, ah, não, é, eu sou expansivo, né? Eu sou sanguíneo ou eu sou colérico? Ah, não, eu sou melancólico, eu sou fleumático. Então vamos lá. Os, os quatro temperamentos, como eles reagem quando eles chegam a alguma festa. Então, vamos supor que você está no trabalho e o seu colega de trabalho falou assim: Ah, vamos ali numa festa comigo, é aniversário do meu tio. E você fala assim: Não, não conheço ninguém, cara. Daí ele falou assim: Não, vamos comigo, todo mundo é de boa tal, e você vai, beleza. Como o colérico se comporta nessas situações? O colérico ele vai chegar na festa, ele vai ter necessidade de expandir, de conversar. Pensa que ele é mandão, impetuoso, tal, ele gosta de ser o centro das atenções. Sabe tudo, etc. Todas aquelas características que nós falamos anteriormente, beleza? Então é uma pessoa que vai chegar, vai cumprimentar todo mundo, vai dar parabéns, vai puxar papo, daqui a pouco ele tá numa rodinha, ele já tá dando conselho para alguém que não pediu, ele já vai dar a opinião dele, ele já vai falar que a pessoa poderia ter feito o bolo assim assado. Sabe aquela pessoa que não vai passar despercebida? Essa pessoa é o colérico, tá? Cheguei numa festa, não consigo ficar calado. Eu preciso interagir. Eu preciso. Às vezes é uma pessoa até meio inconveniente, sabe? Aquela pessoa que chega e dá a opinião dela onde não foi chamada e aí fala assim: Nossa, por que essa pessoa tá falando isso? Nem conheço. É essa pessoa, ela simplesmente não consegue ficar na dela. Ela precisa puxar o bonde. Puxando o bonde, ela vai se sentir completa, tá? Então, o colérico é essa figura de destaque, é uma chama ali no meio da festa, tá? Não vai passar despercebida e precisa sempre tomar frente de alguma coisa. É, sanguíneo. Sanguíneo também é uma pessoa expansiva, mas é aquela que é o piadista, é o amigo de todo mundo. Ele pode até não conhecer ninguém, ele vai conversar, ele vai falar, e é uma pessoa que é gostoso de ficar perto, uma pessoa que vai falar sobre a vida, sobre os outros. Contar piada são pessoas engraçadas, sabe a alma da festa? A alma da festa é um sanguíneo. Uma pessoa agradável de estar perto. Que quando ela não tá, as pessoas sentem falta. Então, numa festa que ninguém conhece ela, todo mundo vai falar assim: Nossa, Fulano, traz seu amigo de novo que a gente adorou ele. Entende? Esse é o sanguíneo, sim, purinho, assim, ó. Não preciso falar nada mais. Acredito que todo mundo conhece uma pessoa que você viu uma vez na vida e ela foi tão legal que você quer ela perto de novo. Que ela trouxe alegria pro lugar, envolveu todo mundo, conversou com todo mundo, fez todo mundo se sentir em casa. Esse é o sanguíneo nato, beleza? Agora vamos para as pessoas introspectivas, que são os melancólicos e os fleumáticos. Quando eles chegam em uma festa, eles não têm a necessidade de falar. Eles podem ficar o tempo todo quietos. Não tem essa necessidade de expansão. Ele conversa aqui, conversa ali, observa o ambiente e ele não vai se sentir mal por isso. Entenda? É uma pessoa que é assim naturalmente, tá? Então, o fleumático, ele pode. Sabe, o fleumático é aquele imã de tia, sabe? Que as pessoas vêm e começam a contar a vida para ele, ele é um bom ouvinte, ele fica ali, ele ouve, ele conversa na calmaria. Ele é uma pessoa ponderada. Se precisar conversar, ele até conversa, mas ele não vai chamar atenção. Tá? Ele envolve, é uma pessoa que você vai chegar ali no canto e você vai nunca viu a pessoa e você vai bater um papo profundo. Mas super assim.
Nossa, trabalho, ele vai saber conversar sobre qualquer assunto, porque eles são pessoas inteligentes. Então, normalmente são pessoas que falam sobre tudo, são pessoas que dão bons conselhos, gostam de falar de negócios. Então, eles têm conversas profundas e pontuais, e ao mesmo tempo ele fica na dele, tá? Então, ele é uma pessoa mais reativa. Por exemplo, ele tá na dele, mas se precisar falar, ele fala, mas ele também não vai chamar atenção. E normalmente é aquele que as tiazinhas, as vó conversa e fica ali horas e horas e ele fica ouvindo. E pra ele tudo bem, beleza? Esse é o fleumático na festa. E o melancólico na festa? O melancólico, ele é mais introspectivo ainda. Ele vai chegar na festa e ele pode não conversar com ninguém. E tudo bem pra ele. Não tem problema nenhum. Ele vai ficar curtindo e passando ali despercebido, observando as pessoas, observando o ambiente, observando o que está acontecendo. Se alguém chegar para conversar com ele, ele é aquele cara de poucas palavras, dificilmente ele vai puxar papo. Dificilmente ele não tem essa necessidade de envolver as outras pessoas. Se você perguntar, ele vai responder, mas é difícil ele ficar sustentando uma conversa com quem ele não conhece, e ser ali aquele calorzinho, ele não tem aquele calorzinho que vai te ser agradável o tempo todo e te manter ali por muito tempo. Então, numa festa que ele não conhece ninguém, provavelmente o melancólico seria a pessoa mais na dela que reagiria conforme a banda toca, sem muito alarde, sem se expressar muito, mas observando mesmo. E uma outra analogia, que também eu acho que vai ficar mais fácil, em relação não a com os outros, mas você com você mesmo, só você vai saber o que você sente. Por exemplo, alguém ligou uma câmera na sua frente. Se você é um sanguíneo ou um colérico, você é expansivo. Você vai agir naturalmente, vai falar, e se precisar dar uma aula, você vai falar, sabe? Você tem a, a característica nata de expandir. Então você não vai ficar travado, sabe? Você vai dançar ali, não tem problema, e piriri, pororó. Agora, se você é um fleumático ou um melancólico, uma câmera na frente de sua pode te assustar. Você não, porque você não é o seu ambiente natural aquilo. Então são pessoas que vão, por exemplo, vai dar uma aula, vai fazer alguma coisa, não vai fazer piada, vai chegar a passar o conteúdo assim assado, sabe? Ele precisa se esforçar muito para fazer aquilo ali. Então, são pessoas que são mais travadas, são mais introspectivas, e o colérico e o sanguíneo são mais extrovertidas. Não tem problema nenhum, ele vai fazer. O sanguíneo, ele vai explicar, vai contar piada, vai envolver todo mundo e fazer aquilo ali ser muito leve. Já o colérico faria a aula ser super aquela aula que muda a sua vida, que tem frases de efeito, que tem pausas dramáticas. Ele é um espetáculo. É o colérico, por quê? Porque ele gosta de chamar atenção. O fleumático é uma pessoa super prática, que vai te dar várias analogias, vai explicar no mínimo os detalhes, mas sem muito alarde, preto no branco. E o melancólico é aquela pessoa que vai chegar e vai passar. Se é para passar o abecedário, ele vai chegar muito tímido, muito quieto, sem muito alarde, e vai falar ABCD e até acabou, é isso mesmo, e tchau, e benção. Então, são. Trouxe aqui analogia simples, mas que você se sentindo, você vai conseguir, se analisando melhor, você vai conseguir entender. Ah, acho que numa festa eu reagiria assim. Puxa, acho que se eu tivesse que dar uma aula de sopetão, né? Sem se preparar, claro, porque se preparando fica tudo mais fácil. Mas sem se preparar, eu acho que eu agiria dessa forma. Ah, eu acho que eu agiria assim. E a partir disso, você vai começando a olhar, entender as características e começar a modular as suas ações em cima disso. Acho que ficou mais claro, né, Lucas? Acho que sim. Deixa eu só escrever aqui, ver se essa parte do como você reage na frente das câmeras eu não consegui pegar na mesma velocidade que você falou. Vê Mas eu se. não tô, eu não tô conseguindo ler o que você fala, não aparece aqui pra mim. Tá. Pera aí que eu vou compartilhar. E aí, quero que vocês pensem qual temperamento eu, Lucas, sou e qual temperamento a Bianca é. Vamos ver se vocês conseguem acertar aí. Enquanto eu estou compartilhando a tela com a Bianca, só para ela ver o que, que eu estou escrevendo, para ver se faz sentido isso aqui que eu estou escrevendo para ela. Só um minutinho, galera. Qualquer coisa a gente corta essa parte aqui. Colérico, quente e seco. Frase de efeito, frase da mar, um espetáculo. Sim. Sanguíneo.
Eles explicam, contam piada, envolve todo mundo, deixa leve, aham, exatamente. Fleumático, preto no branco, bastante analogia. É, o fleumático, aqui, ele vai falar preto no branco, ele vai fazer uma aula profunda, ele envolve as pessoas, então as pessoas vão prestar atenção, ele consegue ter a atenção das pessoas de uma forma, não vou falar tão leve quanto o sanguíneo, mas de uma forma que as pessoas fiquem interessadas e envolvidas no que ele está falando. Consegue talvez trazer um enredo, sabe? Sabe aquela pessoa que consegue conectar as Sei. coisas? E o por último, O melancólico, ele é realmente o preto no branco sem nenhuma firula. Ele vai chegar e ele vai passar o que ele precisa sem A mais B, um mais um igual a dois e pronto, né? Ele não envolve. Ele não é uma pessoa que... Ele é prático, ele é 100% prático. beleza. Acho que agora ficou mais claro com os exemplos, né? Dois Mas tipos de claro. exemplos. Em festas, o primeiro exemplo está aqui em festas. O segundo exemplo, como que reagiria atrás das câmeras se fosse para dar uma aula. Como que cada um dos E temperamentos reagiria. Lembrando, às vezes você vai ficar na dúvida, pô, eu sou colérico, sou sanguíneo porque eu tenho um pouquinho de cada. Mas a gente tem, sim, um que é predominante e talvez a gente tenha um pouquinho dos outros. Mas assim, é um pouquinho mesmo, mas tem um que predomina forte. Então, às vezes, como é o seu primeiro contato com isso, você pode ficar na dúvida, tá? Mas o que nós vamos fazer? Reveja a aula, tá? Porque se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre os temperamentos, isso aqui vai ficar voando na sua cabeça. sim. E para você conectar os É, pontos, você vai ter que reparar nas pessoas, porque agora você viu. Depois que você vê, os seus neurônios conseguem fazer as ligações com o dia a dia. Então amanhã, quando você for conversar com alguém ou uma pessoa nova, ou reparar, às vezes, num churrasco de família, como as pessoas lidam com as circunstâncias. Você falar, olha, esse aí parece sanguíneo por causa disso, olha, esse aí parece fleumático por causa disso, esse aí é o melancólico, olha só, olha esse cara aqui é colérico. Né? Como cada um reage, se é explosivo, se é calmo, se precisa conversar muito, se não precisa, enfim. Cada um tem uma característica muito forte e vocês vão conseguir identificar elas, porque agora vocês visualizaram. Sabe aquele quando você não conhece, você não visualiza, às vezes você nem sabe que existe? Então, se passar pela sua frente, você nem vê. Mas agora, sabendo que existe, que vocês viram, começaram a compreender, quando isso acontecer na sua frente, vai ficar claro para você. Olha, isso é uma atitude de um sanguíneo, isso é uma atitude de um fleumático, tá? Não sei se vai melhorar ou piorar para vocês, mas para quem acompanha mais tempo, pode conectar melhor. Eu sou fleumático. Então, o meu temperamento é ser fleumático. Então, tudo que você ouviu aqui nessa aula, se você já assiste a minhas análises há mais tempo, você vai conseguir conectar. Pô, faz sentido. O Lucas é fleumático por causa disso, disso, disso e disso. Tá? Então, ok. galera, é assim. Eu quis trazer uma aula dentro da nossa consultoria. A gente está começando em breve terminaremos um módulo exclusivo que aprofunda nos temperamentos e faz essa conexão com o mercado financeiro. Alguns têm facilidade em lidar com ganhos ou com as perdas, ou em alongar um alvo. Outros não conseguem alongar o alvo por causa disso, disso, disso. Então, alguns conseguem assimilar melhor vários operacionais, outros não, precisam olhar sempre para a mesma coisa. Então, cara, cada característica do comportamento, do temperamento, na verdade, cada característica intrínseca do temperamento, ela lida de um jeito diferente no mercado financeiro. E a gente consegue fazer realmente essa ligação. Porque, cara, vai mudar a forma que você mexe num alvo. Todo dia, faz a conta. Se você tem um alvo X e você abaixa, diminui 100 pontos desse alvo todo dia, faz a conta no final da semana quanto dá, no final de um mês e no final. É sério, não tô brincando. Pega aí no papel, no celular ou no Excel, se você é bom de Excel. Faz essa conta de 100 pontos todo dia, com um contrato, ou 10 ou 100, com quanto você opera. 100 pontos com um contrato ou a quantidade de contratos que você opera todos os dias. Olha no final do mês e olha no final do ano.
Esse é o resultado que você vai machucar no seu bolso se você mexer no seu alvo. E tem algumas características que não tem a necessidade de mexer, independente do que aconteça, e tem características, temperamentos que, depende do que acontece, ela rapidamente já quer mudar o cenário ali pelas características do temperamento dele. Então a gente consegue fazer justamente esse casamento e te dar clareza em qual temperamento você é e qual é a forma correta que você tem que trilhar no mercado financeiro para poder de fato viver de mercado financeiro. Então, galera, eu trouxe essa aula aqui mais para trazer esse conhecimento para vocês agora despertarem o olhar sobre. Beleza? Não vão ficar profissionais com essa aula, mas assista mais de uma vez e caso tenha dúvida, pode perguntar aqui pra gente. Eu vou deixar dois presentes para vocês. Um é um site para vocês fazerem um teste. Cara, esse teste é exatamente o seu temperamento? Não. É um teste onde pode te dar uma clareza do temperamento. O que é o seu temperamento? É observação. Você precisa entender os temperamentos e começar a observar como eu reajo isso. Como o fulano reage a isso? Tá com dúvida? Põe aqui no comentário e a gente te explica. Ó, Lucas, fulano reage assim, 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 minha mãe me portou isso, ou meu marido, ou minha esposa, e eu falei isso é característica do quê? Ou eu falei tal coisa pra minha esposa, ela me respondeu assim, isso é característica do quê? Às vezes a gente consegue clarear um pouco mais a sua mente. Ó, eu toda vez que acontece isso no mercado, eu faço isso. Qual será o meu temperamento? Então a gente vai tentar te ajudar aqui respondendo o seu comentário que você vai deixar aqui abaixo desse vídeo, tá bom? Então, galera, eu vou me despedindo aqui de vocês. Muito obrigado para vocês que ficaram conosco aqui até o final. Vou passar a bola para a Bianca se ela quiser fazer um enredo, um fechamento aqui, ou só se despedir. Mas, da minha parte, muito obrigado novamente para você que ficou conosco até o final. É um prazer poder te ajudar nessa jornada de viver mercado financeiro. Então, Bianca, tá contigo. Gente, muito obrigada. Adorei esse poder explicar para vocês. Sei que para quem nunca ouviu falar pode ter sido falar, meu Deus, quanta coisa, né? Ou quanta coisa difícil. Mas assiste, reassiste, igual o Lucas falou. É a primeira vez. Esse é um conteúdo que faz diferença, tá? Faz diferença na sua vida como um todo. Mas trazendo aqui para o mercado financeiro, você tendo esse autoconhecimento e conseguir desenvolver, cara, isso muda o jogo, tá? Eu até ia depois perguntar pro Lucas para ele dar um exemplo também, ele, depois que ele descobriu o temperamento dele, como isso melhorou a performance dele. Porque se vocês começarem a aplicar uma coisa, porque você percebe que você reagiu desse jeito, que é o seu temperamento, você consegue modular aquilo, mudar aquilo e vai reagir diferente. Isso vai te dando mais constância, consistência nos seus ganhos, porque você dominou o seu emocional. Né? A gente fala muito no mercado financeiro que técnica é imprescindível, mas quem domina e controla o seu emocional, consegue usar ele a seu favor, vai muito mais longe. E é isso que a gente quis trazer aqui para vocês, tá? Realmente, igual o Lucas falou, é impossível passar tudo que a gente sabe sobre temperamentos aqui em uma aula, acho que foi uma hora de aula, foi maior que o de costume. Na consultoria a gente fala super detalhado, é praticamente um módulo inteirinho sobre isso, o que, que é, como que é, cada temperamento, como aplica, mas aqui a gente tentou passar um resumo, que a partir desse resumo você já vai conseguir ter resultados na sua vida, tá? Então, se dedica um pouquinho, pesquisa mais sobre, faz o teste, assiste a aula quantas vezes for necessária. Se a gente está aqui, eu ajudo a responder. Se quiserem me mandar mensagem no Instagram, pode mandar também. Eu tô aqui para ajudar vocês a ter resultados no mercado financeiro também, junto com o Lucas, beleza? Então, agradeço e até